Confesso que se existe uma coisa que eu invejo nos judeus, é o fato de suas sinagogas não terem relógio e o fato de os judeus não carregarem também o seu relógio no sábado, porque o sábado seu compromisso é só com Deus e com mais ninguém. Então eles não ficam muito presos ao horário, mas nós ainda não chegamos lá, não é? Estive pregando no Brasil recente, estamos chegando de lá. Chegamos agora essa semana, nem preguei ainda em minha igreja, mas sábado passado eu tive o privilégio de pregar na igreja do pastor Gilson Gritner, a igreja de Americana, e inclusive o pastor Gilson Gritner estará em nossa igreja em Brockton dos dias 15 a 22 de abril, fazendo uma semana, e eu estava preocupado porque eu sei que no Brasil o pessoal tem um compromisso com as 11h30, 11h30 o pessoal vai embora. Eu me lembro quando naquele tempo em que lá trabalhávamos, alguém perguntava ao pastor: pastor, eu posso pregar até que horas? Ele disse: pode pregar o tempo que você quiser, mas 11h30 o pessoal vai embora. Mas como a gente vai ter almoço, e o Hanilton já avisou aqui, enfatizou, eu espero que os senhores tenham uma tolerânciazinha conosco, até porque recentemente eu tive informação de que a média de tempo gasta aqui na América por jovens, adolescentes e jovens nas redes sociais é de 7 a 7h30 por dia. Então, se nós conseguimos ficar 7 horas presos às redes sociais, talvez a gente aguente ficar alguns minutinhos mais para ouvirmos a palavra do Senhor nesse momento. E eu convido você a, juntamente comigo, concentrar-me no tema que intitulamos Altares que não se apagam. Antes de prosseguir, eu peço a todos que me acompanhem numa curta prece. Obrigado, Senhor, pelo que Tu já fizestes entre nós e pelo que Tu farás. Por favor, que eu seja apenas o conduíte através do qual Tua mensagem chegará à Tua igreja, a começar por mim. Em nome de Jesus. Amém. Abra, por favor, sua Bíblia comigo no capítulo 6, versículo 13 de Levíticos. Levíticos, capítulo 6, versículo 13. O texto é praticamente uma linha, em outras Bíblias talvez 2 linhas, mas esse é o texto básico para nossas considerações nesta manhã, e eu quero ressaltá-lo lendo-o, apesar de ele estar na tela. Diz aqui na minha Bíblia: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, de acordo com uma pesquisa da editora cristã Lifeway, o lar americano possui em média mais de 3 Bíblias. Cada lar americano tem uma média de 3 Bíblias mais, ou seja, mais de 3 Bíblias, no mínimo 3 Bíblias. E a mesma pesquisa revela que 52% dos americanos creem que a Bíblia seja uma excelente fonte de ensino moral. Essa pesquisa ainda revela que 35% dos americanos creem que a Bíblia transforma a vida. E ainda 36% acreditam que a Bíblia seja verdadeira. E dito isso, a Lifeway revela que mais da metade dos americanos leram poucas vezes ou nada da Bíblia. Não é interessante isso? Irmãos, menos de 1/4 daqueles que já leram a Bíblia tem um plano sistemático para lê-la todos os dias. Se você perguntasse por que os americanos não leem a Bíblia, você ouviria coisas do tipo: por que não é prioridade para mim? 27% responderam assim na pesquisa. Outros responderam, 13% disseram: eu acho que eu já li suficiente. Possivelmente esse seja o caso dentre nós também. É bem possível. Em seu livro O Ceticismo da Fé, a página 23, o Dr. Rodrigo Silva menciona
testes feitos pelo Pew Forum on Religion and Public Life aqui nos Estados Unidos, e esses testes concluíram que, escutem, ateus e agnósticos estão sabendo mais da Bíblia do que os próprios religiosos nesse país. Acreditem, irmãos, os incrédulos, eles acertaram mais questões sobre o cristianismo e outras religiões do que os crentes. E ainda nesse mesmo livro, o Dr. Rodrigo cita uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, da Califórnia. E notem, essa pesquisa mostra que 93% dos lares pesquisados possuem uma ou mais exemplares da Bíblia. Ou seja, bate com a Lifeway, a pesquisa da Lifeway. Ainda, 12% dos entrevistados afirmaram ler a Bíblia todos os dias. 38% disseram que recorrem a ela nos momentos de necessidade. 57% confessaram passar mais de uma semana sem ler a Bíblia. 31% disseram que o ditado "Deus ajuda quem madruga" está na Bíblia. 48% disseram que o livro apócrifo de Tomé está em todas as Bíblias, não apenas em algumas versões. E não para aí, 52%, irmãos, confessaram não saber que existe o livro de Jonas na Bíblia. 58% desconheciam quem pregou o Sermão do Monte. Irmãos, se essa pesquisa fosse feita em outros países, sem dúvida, os números variariam muito pouco. A leitura da Bíblia, amados, eu costumo afirmar que é um forte indicador da vida devocional de uma pessoa. E o povo adventista sempre foi conhecido como o povo da Bíblia. Pergunta: somos ainda? A irmã Yolanda Anversa, ela ganhou o concurso mundial da Bíblia, disputando com rabinos lá em Israel. E ela era uma membro da igreja. Claro, era esposa de um pastor, mas isso aí não quer dizer muita coisa, não. Ela era uma membro regular da igreja. E quando numa entrevista perguntaram a ela: como você aprendeu tanto da Bíblia? Ela disse: muito simples, a minha igreja, ela me proporciona um estudo diário da Bíblia através do que nós chamamos de lição da escola sabatina. E foi assim que eu conheci a Bíblia. Uau! Irmãos, somos nós ainda o povo da Bíblia? Amados, no ano de 2018, foi realizada uma pesquisa global com os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e essa pesquisa constatou que apenas 48% dos adventistas leem sua Bíblia diariamente. Esse estudo também mostra que, enquanto 65% têm o hábito da oração diária, apenas 36% dos membros adventistas estudam a lição da escola sabatina diariamente. E esses resultados, eu diria, eles podem melhor explicar duas outras descobertas que eu diria que são críticas dessa pesquisa. Uma delas é que apenas 52% dos adventistas mantêm hábitos de devoção pessoal, e apenas 37% das famílias adventistas têm um culto matutino ou vespertino. Como a gente pode ver, esses dados sugerem que uma grande percentagem, um grande percentual dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia carece de uma experiência devocional consistente com Deus. Irmãos, eu passei por uma igreja lá no Brasil, nesse período que estava lá, e quando eu cheguei naquela igreja, uma igreja grande, para mais de 3.000 membros, e lá estava a equipe de louvor ensaiando. Irmãos, Calvino falou um dia: todo cão fiel ladra quando ele vê que o seu dono está sendo atacado.
E tem coisas que mexem comigo, eu tento me controlar, mas não consigo. E lá estava aquele grupo ensaiando e um rapaz cuidando do som. E eu não resisti, eu disse, o que é isso? Sabem, as igrejas estão se tornando pontos de diversão para lobos, ao invés de se tornarem centros de alimento para ovelhas. Nós estamos mais nos preocupando em distrair, divertir lobos do que alimentar ovelhas. E esse não é o papel da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nossos púlpitos estão se transformando em palcos. Antigamente você podia convidar um cantor para vir à sua igreja cantar e estar seguro de que o que sairia ali seria uma mensagem bíblica, cristocêntrica, através do hino. Hoje, quando alguém liga e diz, estamos fazendo uma turnê por aqui, posso cantar na sua igreja? Eu digo, manda primeiro um sample, deixa eu ver o que é que você canta e como você canta. Deixa eu pesquisar um pouquinho sua vida, deixa eu saber quem é você, para então eu saber se eu te convido ou não. Para alguns isso é radicalismo, ok. Mais radical do que Jesus eu nunca vou conseguir ser. Acontece, irmãos, que o louvor, para ser aceitável a Deus, o coração do adorador tem que estar em linha com Ele. Caso contrário, o que a gente faz é barulho. E o pior é que, muitas vezes, a gente faz barulho e ainda recebe um amém de volta. Eu fico me perguntando, será que o pessoal conseguiu entender alguma coisa? Escutem, Deus quer ser adorado e nós fomos criados para isso. Agora, só tem dois tipos de adoração: a de Abel e a de Caim. Você e eu só podemos oferecer uma ou outra. Qual é o tipo de adoração que estamos oferecendo? Muitas vezes nós viemos à frente, irmãos, preocupados em agradar quem está sentado aí. Isso acontece numa casa de shows. Até porque aqui eu não estou apresentando nada para você aí. Aqui estamos todos oferecendo algo para quem está em cima. E só temos duas ofertas, duas maneiras. Só podemos apresentar duas ofertas: a aceitável e a inaceitável. E cada vez que eu me levanto perante uma congregação, eu penso, Senhor amado, tem misericórdia de mim. Eu saí daqui, irmãos, antes de viajar para o Brasil, eu conversei alguns bons minutos com um amigo meu pastor. E eu não sabia que aquela era a nossa última conversa. Eu não tinha a menor ideia. Estou falando do Dr. Honoré. Conversei com ele, foi uma conversa muito agradável. E eu disse, estou indo ao Brasil e quando voltar a gente conversa mais. Quando eu estava no Brasil, eu recebo a notícia, o Dr. Honoré faleceu. Eu digo, como? Do nada. Quem conheceu o Dr. Honoré sabe. Estou falando de um homem alto, um homem forte. Do nada. Sabe, irmãos, é bem possível que para alguns dos senhores eu esteja falando talvez pela primeira e pela última vez. Eu não sei. Você não sabe. Uma coisa eu sei é que o dia que Jesus vier, eu terei que enfrentar você. Você me olhará e vai me dizer, foi lá na nossa igreja, falou um monte de gracinhas e não me diz, agora ele está ali, falando que não me conhece. A culpa é sua. Ao invés de me apresentá-lo, você ficou me apresentando outras coisas. Sabem, amados, é difícil estar aqui à frente, tenho certeza. Um grande pregador lá no Brasil, renomado orador e professor da nossa universidade, agora aposentado, chegou um dia diante de uma congregação e a maneira como ele se apresentou parecia confusa a princípio, quando ele disse assim, se os senhores soubessem quem sou eu, os senhores não teriam vindo aqui para ouvir o que eu tenho a dizer. Mas o que me conforta é saber que se eu também soubesse quem são vocês, eu não teria coragem de estar aqui à frente de vocês. Sabem, a coisa é mais ou menos por aí. Irmãos, nós todos estamos marchando para um momento cataclísmico. Nós teremos um encontro pessoal, 1 a 1, com o Rei do Universo. E eu quero estar preparado naquele dia e quero ter minhas mãos limpas de que eu cumpri minha missão. Amados, nós precisamos preparar, e obrigado pelo seu amém, precisamos preparar-nos e preparar nossa família para esse encontro com Deus.
Altares que não podem se apagar são os altares de nossas famílias, irmãos. O altar de adoração em nossos lares, queridos, está quebrado e nós precisamos repará-lo com urgência. Nossos filhos estão sendo, irmãos, alimentados muitas vezes pelo que está aqui. Nós estamos colocando nas mãos deles esse perigo. O professor André, que tem feito palestras extraordinárias na área da psicologia, pregou na nossa igreja em Brockton sábado passado, e eu assisti pela internet. Eu convido você, se puder acessar esse sermão, assista-o, onde ele fala dos perigos das redes sociais. É alguém que fala da perspectiva da psicologia, e é muito interessante ouvir. Irmãos, as pessoas que padecem de uma vida devocional inconsistente com Deus, não podem conhecê-lo, claro que não podem. Não podem amá-lo, claro que não. E consequentemente não podem compartilhá-lo com outros. Eu não posso falar do que eu não conheço. Eu não posso confiar em quem eu não conheço. E por isso hoje nós estamos vivendo essa carência de confiança, essa falta de compromisso, porque nós estamos desconectados com a fonte. Deus é um desconhecido para nossas crianças. Pode perguntá-lo sobre os heróis da Disney, que eles sabem o nome de todos, ou os nomes de todos. Agora pergunta quais são os heróis da Bíblia, que eu quero ver. Amados, me desculpem, mas tem coisas que não dá mais para a gente ficar calado. Uma vida sem comunhão com Deus é uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. Sabe, eu consigo ver numa comissão de igreja qual é o membro que tem comunhão com Deus e qual é o que não tem. Eu consigo ver. Numa igreja, na hora do conflito, é a hora de você saber quem é quem. Porque quando está tudo em paz, isso é tranquilo. Um esposo dizer para a esposa, eu te amo, e dar flores para ela quando tudo está bem, é fácil. Agora, e na hora da crise? Sabem, amados, a gente precisa entender que isso é um assunto de ordem pessoal, isso é um compromisso intransferível e urgente. Como pastores, nós podemos ver isso claramente sempre que um convite ao trabalho missionário é recebido com bocejos. Claro, isso mostra a falta de comunhão com Deus, quando apelos para os cultos de quarta-feira esbarram em ouvidos surdos, corações frios e mentes indiferentes. Isso é prova de que está faltando comunhão pessoal com Deus. Quando a semana de evangelismo ou uma semana de oração não tem êxito, aquele êxito esperado devido à falta de presença e envolvimento dos seus membros, isso é uma evidência, irmãos. Esses costumam ser alguns claros indicativos, irmãos, de que as redes sociais e outras distrações estão recebendo mais atenção e importância do que a Bíblia e sua mensagem de salvação para nós. Falei uma frase aqui talvez ano atrás ou coisa parecida, eu quero repeti-la, se os senhores me permitem. Quando Jesus voltar, as redes sociais serão a mais clara evidência de que quem não se preparou para os céus não foi por falta de tempo. Vai. Pode ter certeza. E nós precisamos cuidar, irmãos. É bem possível saber quando um membro toma tempo com Deus e quando não toma. É perfeitamente possível saber quando o altar de uma família está destruído ou apagado. Isso é visível. Existe uma marcada falta de paz, poder e propósito na vida espiritual daquele que não tem comunhão com Deus. A restauração do culto pessoal e familiar entre os adventistas do sétimo dia é uma necessidade urgentíssima, queridos, e eu diria a mais urgente de nosso tempo. Mas para que isso aconteça, precisa haver muita oração, mas também precisa haver decidido esforço da nossa parte. Pais e mães aqui presentes, nós somos os sacerdotes e sacerdotisas do lar. Nós temos que determinar o ritmo. Eu tenho saudades de quando meu pai, a gente era criança ainda, meu pai saía às 5 horas da manhã para viajar e meu pai fazia com que todos nós nos levantássemos para fazer o culto. Na época eu odiava. Eu era um pré-adolescente.
5 horas da manhã. E a gente dizia: pai, está muito cedo. Ele disse: mas eu estou saindo e eu quero entregar o meu lar nas mãos de Deus. Oremos, façamos o culto, depois vocês podem voltar para a cama. E ele fazia, não abria mão disso. Quando o pai não estava presente, porque ele viajava muito, minha mãe fazia isso. Culto lá em casa era algo do que não se abria mão. Frequência aos cultos. Irmãos, eu me lembro, a gente morava a uma certa distância da igreja. Quarta-feira, tínhamos que marchar num trecho escuro. E às vezes chovia muito. E minha mãe ia comigo. Meus irmãos já estavam em colégio interno. Eu sou o caçula. E minha mãe pegava uma sombrinha, aquela chuva de vento. E mãe botava a sombrinha assim para frente. E mãe chegava na igreja, da metade para cima da cintura ela estava sequinha. E eu do pescoço para cima. Encharcado. Mas deixar de ir para a igreja a gente não deixava. Tinha lama. Mãe dizia: tira o chinelo, leva na mão. E ela tirava o sapato, levava na mão. E chegava na igreja, tinha uma torneira lá fora. Abria, lavávamos os pés. E eu calçava e entrava com o chinelo todo molhado. Sentava no último banco. Mas não abria mão. O culto aqui em casa, todo mundo tem que ir para a igreja. Irmãos, pela graça de Deus, somos 2 pastores na família. Os demais temos anciãos de igreja em nossa família. E uma coisa que eu observo, que é é comum entre nós, irmãos, o zelo por essa igreja. Eu vejo meus irmãos como são zelosos. E eu digo: uau, parece que eu estou vendo pai. Parece que eu estou ouvindo meu pai. Quando eu ouço um dos meus irmãos mostrando o zelo pelas coisas dessa igreja. É isso, irmãos, nós herdamos isso de alguém. A gente não nasce com isso. A minha pergunta é: que legado nós hoje estamos passando para nossos filhos? Queridos, há necessidade de hoje nos levantarmos contra o pecado. O mundo está aí, forçando a barra, querendo entrar nas igrejas. Eu louvo a Deus por pastores que Deus ainda tem nessa igreja. 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Que são pelo assim diz o Senhor. Louvado seja Deus, queridos. Porque as igrejas que são pautadas pelo assim diz o Senhor são as que mais crescem. As demais apenas incham. Eu tenho visto igrejas cheias de pessoas vazias. De que adianta? Sabem, amados, urge, o tempo urge, e nós temos que realmente abrir os olhos. Como já mencionamos, irmãos, hoje nós enfrentamos uma enorme onda de concorrência da tecnologia aqui. E claro, embora tenha seus benefícios, ela engole o nosso tempo e altera nossos hábitos. As redes sociais têm essa habilidade de afastar quem está perto e atrair, unir quem está longe. De social, as redes sociais não têm nada. Não existe nada mais antissocial do que as redes sociais. As pessoas se sentam na mesma mesa e cada um está no seu mundo. E chama isso de rede. Que rede? Pode ser rede mesmo, cheia de buraco, né? Sabe, é assim, nós nos conectamos com quem está lá no Brasil. E quem está do nosso lado está padecendo uma carência enorme da nossa atenção. E o nosso Deus? Não temos tempo para Ele. Já nos levantamos checando se teve algum like para o que falamos ontem, para o que postamos ontem. Irmãos, escutem, nós pastores corremos o risco de pregar e depois ficar checando se tem algum like. Escute, eu estou preocupado com o dedo positivo do meu Deus. Estou nem aí para negócio de like, que se dane. Eu não estou à procura de like de ninguém, eu quero o like do meu Deus. Você e eu precisamos ter em mente que nós temos um compromisso com Ele, queridos. Estudos têm revelado, irmãos, que os vícios digitais tornam seus usuários ansiosos, irritados, solitários, estressados, deprimidos, antissociais e infelizes com a vida. Irmãos, eu nunca vi tanta gente ansiosa como eu vejo hoje. Nunca vi tanta gente irritada. Você quer ver? Dirige no Brasil para você ver.
Lá no Brasil o povo expressa a sua irritação no trânsito. Brasileiro, cada brasileiro que dirige parece ter a capa do Batman ou do Superman. Ficam super-homens, eles são violentos, são agressivos, são tudo. Falei, credo, dá medo dirigir no Brasil. As pessoas são solitárias. As pessoas que estão presas às redes sociais são pessoas estressadas, deprimidas. Irmãos, hoje um dos maiores males psicológicos que a humanidade está hoje enfrentando, ou males emocionais, é exatamente a depressão. Porque todo mundo está com um cordão umbilical ligado nisso aqui. Nossas crianças. Eu tenho hoje meus netos, não tenho, na época meus filhos eram pequenos, não tinha isso, mas hoje temos nossos netos. Ai, irmãos, eu fico tão feliz quando eu vejo que meus netos não têm acesso a isso aqui. Meus filhos não deixam. E quando deixam, é supervisionado. Primeiro os meus filhos querem saber o que é que vocês estão assistindo e tem tempo limitado. Falo, thank you, Lord. Porque precisa ser assim. A minha netinha que mora agora juntinho de nós, quando ela está com isso aqui na mão, e a gente diz, é tempo de desligar, na hora ela já entrega. Não tem choro, não tem conversa, porque ela sabe, não adianta. É hora de desligar, é hora de desligar. Irmãos, nós não temos que ter medo de ter as rédeas do nosso lar nas mãos. Nós tínhamos um filho adolescente, já jovem, terminando teologia, e ele ainda era regido pelas rédeas de quem pagava a sua faculdade. Tinha hora, tinha compromisso. Mãe, eu vou comportar em tal lugar. Foi a ligação uma vez, nós estávamos em Texas e a mãe disse, não, você não vai. Mas mãe, eu estou indo comportar. Falando grosso, eles até engrossam mais a voz para intimidar. E a mãe disse, não, você não vai. Para tal cidade você não vai. Por quê? Porque sua namorada mora lá, meu. Você acha que eu nasci ontem? Você não vai. Mãe, eu já estou... Você não vai. Você está me chamando de mãe. Quem tem a palavra final aqui sou eu. Você não vai. Ponto final. Muda o assunto. Qual é o outro tema da conversa? Desligou bravo. Mas a raiva passa. Depois de uns dias ligou. Eu estou indo comportar em tal lugar. A mãe disse, opa, aí beleza. Até a gente dá carona a você. Se quiser a gente pega e leva lá. Sabe, irmãos... E hoje, esses filhos são nossos amigos, mas eles sabem muito bem, a linha não cruza não, que tem um preço. Mas hoje a gente está amarelando diante de cara feia de menino. Eu não sei onde a gente aprendeu isso. Oh, aqui na América não pode. Como na América não pode? Onde é que a América vai me dizer como eu educo meus filhos? Eu tenho um compromisso com Deus acima de tudo. Escuta, irmãos, a América não permite que você abuse de seus filhos. Mas isso Deus também não permite. Na América não é proibido disciplinar filhos, é proibido abusar de filhos. E por isso, discipline quando pequeno, porque aí você não vai precisar praticar abusos na adolescência. Sabe, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, ela vai saber muito bem quem é que manda. Como eu contei aqui uma vez. Lembra minha mãe me ensinou desde pequeno que eu tinha 2 direitos? Minha mãe disse, você tem 2 direitos aqui. O primeiro direito é saber que você não tem direito nenhum. E o segundo direito que você tem é não abusar do primeiro. Lá em casa era assim, minha mãe nos ensinou, nos educou no sistema áudio-manual. Na época falavam muito do audiovisual. Mãe não, mãe optou pelo áudio-manual. Mãe falava, a gente não obedecia, a mão entrava em ação. Era áudio-manual, funcionou. E eu repliquei isso e funcionou também, porque é isso que minha Bíblia diz que deve ser, assim deve ser ensinado. Sabem, amados, a gente precisa cuidar, porque as longas horas que nossas crianças às vezes estão expostas às redes sociais, nós também, escutem, isso, irmãos, está fazendo com que nos tornemos zumbis. Nossos filhos estão se tornando verdadeiros zumbis. Conversa com seu filho sobre alguns assuntos e você verá que ele não terá interesse. Hoje ninguém mais pesquisa nada. Todo mundo quer o que está na flor, na superfície. Ninguém cava fundo mais. Por qualquer coisinha, nego liga. Pastor, como é que eu respondo a essa pergunta? Pergunta básica. Você diz, não, você pensa, você não fala, né? Eu não acredito que essa criatura não sabe isso.
Mas a gente está vivendo na casca, na superficialidade, irmãos. Nós estamos estudando mais ou menos, lendo mais ou menos, nos formando mais ou menos. E eu estou muito preocupado que daqui a pouco nós seremos profissionais, mais ou menos. Imagina você deitado numa mesa para uma cirurgia de peito aberto com um médico que estudou mais ou menos, tirou notas mais ou menos, se formou mais ou menos, e agora vai te operar, mais ou menos. Que tal? Que tal você entrar num avião que vai voar daqui para o Brasil, a noite inteira no ar, com um pilotinho que se formou mais ou menos? Mais ou menos também você chega lá. O problema do mais ou menos é quando chega na hora do vamos ver, irmãos. E o que acontece conosco? Nós estamos levando uma vida espiritual mais ou menos. Só que quando chegar diante de Jesus, aí o mais ou menos não vai funcionar. Porque ele vai dizer, nem te conheço. Espera aí, Jesus, espera aí, deixa eu ajudar. Olha, eu era ancião na igreja, Danbury, lembra? Connecticut. Lembro não. Jesus, eu era o pastor da igreja. Conheço não. Bora, sai daí que você está atrapalhando o santo. Sai. Deixa o santo passar. Irmão, não vai funcionar. Então é por isso que a gente precisa agora apertar o cinto. Apertar o cinto, queridos. Para nossa... Irmãos, o que está acontecendo no mundo hoje é de arrepiar os cabelos. Ontem eu mostrava para minha esposa. Tem igrejas, eu não estou falando de igreja adventista não. Tem igrejas, se você vai na internet, coloca, você vai ver isso, que estão se tornando passarela para desfile de moda, dentro da igreja. Eu fazia uma semana de oração na cidade de Dublin, na Irlanda, e um membro me disse, pastor, vamos ali que eu vou te mostrar uma igreja. E fomos à noite. E ele me disse, está vendo ali um tremendo templo, irmãos. Que templo lindo. E estava escrito, Bar, Restaurant and Club Church. Era um cabaré funcionando dentro de um santuário. Irmãos, aquilo eu disse, eu não acredito. E eu vendo fumaça saindo pela janela, o povo fumando, bebendo, e eu dizendo, se eu fosse Deus, eu dava um tapa em cada um que estava ali dentro agora. E eu fiquei, se eu estou indignado, imagina Deus. Irmãos, vai chegar a hora do acerto de contas. Nós estamos levando a coisa, sabe, eu mostrei para ela ontem, um desfile de drag queen numa igreja, aqui em Nova York. E as crianças de uma escola foram lá para assistir a drag queen desfilar dentro da igreja. Amados, há mais de 40 anos atrás, Billy Graham estava preparando sermões para uma série que ele ia apresentar, uma série evangelística, e ele tinha em cima da mesa vários recortes de jornais e revistas, mostrando o aumento da criminalidade, da violência, os cataclismas sociais. E Ruth Graham, sua esposa, passou e começou a ler assim as manchetes, e ela disse, uau, se Jesus não voltar logo, Deus vai ter que pedir desculpas a Sodoma e a Gomorra. Isso há mais de 40 anos atrás. Imagina hoje. Imagina o que ela diria hoje, se ela estivesse viva e visse o que nós estamos vendo. Amados, está provado que a prática da adoração pessoal e familiar nos proporciona exatamente os efeitos opostos a esses aí. Amém? Sim, irmãos, a comunhão com Deus, ela acalma nossas mentes, ela reduz a solidão, ela diminui. Acho que eu tive um probleminha aqui. Ok. Reduz a solidão, diminui o estresse, traz paz, satisfaz nossas necessidades emocionais e promove contentamento. Queridos, quanta paz haveria em nossos lares se houvesse ali mais comunhão com Deus. Eu vou lembrar aqui uma frase que eu falei há algum tempo atrás, que eu extraí do subtítulo de um livro que eu tenho na minha biblioteca, Sacred Marriage, onde diz assim: e se Deus tiver desenhado o matrimônio para nossa santificação e não para nossa felicidade? Sabem, muitos problemas que acontecem dentro do nosso lar, Deus permite para nos santificar.
Olhe para o seu cônjuge como uma ferramenta de santificação usada por Deus, e não como uma área de prazer para você desfrutar 24 horas por dia. Seu matrimônio não é a Disney World. Seu matrimônio, às vezes eu sei, parece mais um campo de concentração, mas é por aí mesmo. Deus está querendo nos preparar para os céus, irmãos. Por isso ele dá a gente, às vezes a esposa que dá, ou o esposo que dá, ou o filho que dá. É para nos preparar para os céus. Plantamos mais o joelho no chão quando a coisa não está bem em casa, é ou não é? Então lembre-se, a comunhão com Deus acalma nossas mentes, irmãos, reduz a solidão, diminui o estresse, traz paz, nossas necessidades, satisfaz nossas necessidades emocionais e promove contentamento. Isso aqui é uma coisa que está faltando muito hoje em dia, contentamento. Paulo diz, se tivermos o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso, quem lembra? Contentes. Irmãos, honestamente, eu vou pedir para levantar a mão. Quem aqui tem o que comer? Posso ver a mão de quem tem o que comer? Se não levantar a mão, a gente vai fazer uma cesta básica e levar na sua casa ainda hoje. Amém? Quantos aqui tem o que vestir? Está visível que você tem. Agora não levanta a mão para essa não, tá? Não levanta a mão agora não. Quantos aqui não levanta a mão não? Quantos aqui estão contentes? Deixem. Have mercy, Lord. Quantos de nós estamos contentes, tendo o que comer, o que vestir? Irmãos, o marketing, ele tem a habilidade de nos fazer miseráveis. O objetivo do marketing é sempre mostrar a você a metade que está vazia no copo. Tem muita gente que não consegue desfrutar o que tem, porque está sempre olhando para o que não tem. E aí é uma busca constante, aí enfia-se em dívidas e afunda-se em dívidas, entende? Eu gostei muito de uma citação que eu li outro dia sobre vaidade. Esse pensamento dizia assim: vaidade é você gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar para gente que você nem conhece quem você não é. Esse ficou meio complicado, mas eu repito: vaidade é você gastar o que não tem, para comprar o que você não precisa, para mostrar para quem você nem conhece quem você não é. Isso é vaidade. Oh, meus irmãos, quando eu chego no Brasil, me corta o coração ver meu povo de pendurado em dívidas, até o pescoço. Tudo no Brasil é parcelado, até as compras de supermercado. Eu falei, não acredito, mas é assim. Irmãos, estudamos sobre os pobres essa semana, não é verdade? Muitas vezes, queridos, nós nos enfiamos em dívidas e nos tornamos miseráveis, porque nós não sabemos nos contentar com o que nós temos. Amados, Ellen G. White fala o seguinte: Deus deve ser o mais elevado objeto de nossos pensamentos. Meditar sobre Ele, claro, sobre Deus, e suplicar a Ele, eleva a alma e desperta as afeições. A negligência da meditação e da oração certamente resultará no declínio dos nossos interesses religiosos. Amados, a pandemia, ela veio causar um divisor de águas. Muita gente na pandemia ficou em casa porque os cultos eram passados online, os cultos virtuais. Passou a pandemia, o pessoal gostou daquela brincadeira e muitos ainda hoje seguem em casa. A essa altura estão lá de pijama, com um copo no canto da boca, assistindo o culto. E dizem, não, aí eu estou adorando. Escute, Salmos 84:10 diz assim: porque ele vale mais um dia nos teus átrios do que em outro lugar qualquer 1000. Hebreus, penso que 12:25 diz assim: porque não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. No Salmo 122, versículo 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Vamos à casa do Senhor. Então, amado, se alguém está em casa porque está enfermo, tudo bem. Mas se o assunto é comodismo, cuidado, cuidado. Eu não vejo ninguém
em casa com uma câmera ligada, observando um restaurante, todo mundo almoçando e sentindo-se satisfeito. Oh, que comida, que delícia, estou bem aqui. Não, para comer, nego vai lá, que em casa não alimenta da mesma maneira, entende? Então é importante que nós estejamos aqui, irmãos, porque aqui Deus derrama bênçãos especiais sobre nós. Ele disse para que fosse construído um santuário a fim de que ele estivesse presente no meio do seu povo. Agora, se você vai à igreja e não sente que está sendo alimentado, converse com o seu pastor, converse, diga a ele: pastor, o que é que está se passando? Eu estou vindo para cá vazio ou vazia e estou voltando mais vazio ou mais vazia ainda. O que é que está acontecendo? Aperta um pouquinho o seu líder, se for o caso, que ele te explique, que ele te dê um motivo para aquilo. Mas, irmãos, nós precisamos ser alimentados, precisamos desse alimento. O tempo tomado a sós com Deus, irmãos, era o segredo para Jesus ao tomar suas decisões, especialmente quando ele precisava de algumas decisões especiais. Queridos, como Jesus tomava, ele passava a noite com Deus, lá em Lucas capítulo 6, nos versículos, Lucas 16, versículos 12 e 13, diz claramente ali, queridos, que Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite inteira ali, em oração com seu Pai. E Ellen White fala: seu espírito frequentemente se entristecia ao sentir os poderes das trevas deste mundo, e ele deixou a cidade movimentada e a multidão barulhenta para procurar um lugar isolado para fazer suas intercessões. Irmão, se Jesus tinha essa necessidade, o que dizer de você? O que dizer de mim? Se Jesus tinha essa necessidade de buscar ao Pai, Jesus chegou a dizer, né, na Santa Ceia: eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Isso não se limita à Santa Ceia, irmãos. A vida de Jesus é um exemplo para a nossa vida. Eu preciso terminar, e eu sei que você também concorda com isso, mas nós precisamos, irmãos, talvez inverter alguns valores dentro de nossas cabeças. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ó, amada igreja, o apelo de Deus para nós, através do profeta Oséias, é este: conheçamos, e o que mais? Prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, Deus sempre foi adorado por Abraão. Abraão, por onde passava, ele levantava um altar, e a Bíblia nos diz que essa era a sua prática. Se nós hoje quisermos lares felizes, lares sólidos, nós só os teremos, irmãos, se eles estiverem edificados sobre a rocha que é Cristo. Se o altar da família estiver bem solidificado e solidamente erguido em nossos lares. E eu quero convidar você a acompanhar o exemplo de Abraão. Abraão, irmãos, ele tinha o hábito de erigir um altar onde quer que ele estabelecia sua tenda. E quando Abraão movia adiante, o altar ficava. Por isso, quando vinha alguém e parava e via aquele altar, já sabia: Abraão esteve aqui. Quando seus filhos crescerem, que lembrança terão eles de sua casa? Era um lar onde o altar estava aceso ou apagado, ou quem sabe nem existia. Deus te trouxe aqui hoje para ter esse encontro com você. E eu quero te dizer uma coisa: eu não estou pregando para você, escute, eu estou pregando para mim. É que eu estou falando alto e você está ouvindo. Que essa mensagem é primeiro para mim. Aqui está minha esposa. Irmãos, a coisa mais difícil para um pregador é quando ele prega e tem a esposa olhando para ele. Porque ela sabe, ela checa cada detalhe do que você está falando. Se é mera conversa fiada ou se é o que a gente se preocupa e vive em casa. Os filhos, eu me lembro quando tinha meus filhos adolescentes. Que privilégio é ter os filhos olhando, porque ali estão
os que me conhecem pelo avesso. Irmãos, Abraão deu-nos esse exemplo. Jacó não foi diferente. Deus marcou um encontro com Jacó em Betel. Gênesis 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Agora, irmãos, acontece que para que o altar cumprisse o seu propósito, Jacó precisaria primeiro fazer uma faxina em sua família. E olha, amados, é mais ou menos isso que talvez alguns de nós temos que fazer em casa. A minha Bíblia diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai, isso está em Gênesis, irmãos, os senhores conhecem esse texto, capítulo 35, versículos 2 até o versículo 4. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. E agora diz o que aconteceu. Qual foi a resposta da família de Jacó? Deram a Jacó o que, irmãos? Todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. Escutem, irmãos, escutem, um minutinho só, olhem para mim. Como diria o Luiz Gonçalves, chega mais perto. Existe algum Deus estranho lá em sua casa? Não precisa responder, você sabe. Se existe, joga fora. Se você quiser que o seu culto, que o seu louvor, sua adoração sejam aceitos perante Deus, se você quiser que a chama do altar acenda, joga fora aqueles deuses. E mais, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. A versão linguagem de hoje é mais clara, diz assim: e os brincos que tinham nas suas orelhas. Por favor, você que nos visita, eu estou falando aqui para quem conhece o que deve fazer com esse assunto. Você que não conhece, Deus tem uma maneira diferente de tratar com você, mas eu estou falando para quem conhece, então por favor não se sinta ofendido. Irmãos, Deus, quando alguém se tornava filho seu ou filha sua, Deus dizia: tira algumas coisinhas que você vinha usando até então, porque você desconhecia, agora você conhece. Eu nunca entrei no McDonald's e vi alguém usando o boné do Burger King. Você já? Eu antes trabalhava no Burger King, mas agora eu estou aqui no McDonald's. Todo mundo sabe que eu amo o McDonald's, estou com a camisa do McDonald's, mas só o bonezinho aqui para lembrar, né? Eu tenho saudades do Burger King. Você continuaria sendo funcionário do McDonald's com o boné do Burger King? Não. Você gosta tanto assim que não consegue livrar do boné? Fica lá no Burger King. Irmãos, quando nós abraçamos a fé, que nós abraçamos, Deus diz: olha, o que te lembra aí, o Burger King, remove, ou então é melhor você ficar lá com o Burger King. E Jacó os enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Agora, irmãos, eu acho interessante que na sequência, no versículo 2, aí diz o quê? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e diz o texto, e mudai as vossas vestes. Ai, irmãos, como eu queria ter mais tempo para elaborar um pouquinho mais sobre isso. Sabe por quê? Porque hoje a gente está enfrentando um problema na igreja com o assunto de vestimenta. Pessoas há que dizem: o que importa é o coração, o que eu visto. Não, escute, o mundo aí fora ainda leva a sério esse negócio de vestimenta. Sabe por quê? Eu ainda não consigo entrar num jantar de gala vestido de short, jeans e t-shirt. Você consegue? Não. Ah, mas eu gosto. Ok, eu gosto e eu vou assim. Pode ir, você só não vai entrar, mas pode ir. Agora, quando eu chego na igreja, eu quero vir de qualquer jeito. Digo: Deus vai me aceitar, ele vai me entender, eu sou jovem afinal. E aí até pastores, irmãos, já não mais se vestem como pastores. Hoje pastores estão se vestindo como adolescentes. Eu acho ridículo o nível de insegurança, numa tentativa desesperada de alcançar os jovens. Só que eu não estou vendo isso acontecer. Era para a nossa juventude hoje ser uma juventude super consagrada. Afinal, os pastores estão se tornando teenagers para ganhar os teenagers, mas eu estou vendo eles se perderem junto com os teenagers. Irmãos, me desculpem, mas algumas coisas não dá para tolerar. Eu acho que é preciso a gente fazer uma reforma em nosso guarda-roupa, irmãos. Sim, baseado no assim diz o Senhor.
Deus é tão meticuloso quanto a isso, irmãos, que quando o assunto era o sacerdote, Deus ditou até como deveria ser a cueca do sacerdote, a cirola. Deus disse tem que ser assim, a vestimenta é assim. Estão entendendo o que é um Deus detalhista? Agora hoje eu chego, eu posso vestir de qualquer jeito, o que importa para Deus é o coração. Acontece, amigão, que seu exterior mostra o que você tem dentro. Eu não entraria num avião cujo piloto entrasse de qualquer jeito. E eu digo, eu estou fora, pego o próximo voo. Irmãos, porque até a última vez que eu chequei, juiz continua se vestindo como juiz. Impressionante, vá a qualquer corte e veja se não é assim. Policial continua se vestindo como policial. Bombeiro continua se vestindo como bombeiro. É interessante, irmãos. Pilotos, já que eu estou mencionando, piloto continua se vestindo como piloto. Irmãos, a maneira como um piloto se veste passa segurança, passa confiança. Uau, esse cara aí sabe onde bota o pé. Agora, e quanto a mim? Os senhores entendem? Tenho que terminar, irmãos. Voltemos ao altar. Deus nos convida a voltar, queridos, porque Deus quer operar uma completa faxina em nós. Esse ano a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no território da divisão norte-americana, lançou essa iniciativa, de volta ao altar. Back to the altar. Um movimento, irmãos, para encorajar o culto diário e pessoal. O objetivo, irmãos, é que até 2027, pelo menos 70% dos membros adventistas estejam envolvidos novamente no culto matutino e vespertino em suas casas. Que Deus nos ajude, queridos, a fazer a diferença. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser diferentes. Porque o povo adventista sempre foi conhecido como um povo distinto, peculiar e separado. Agora, a impressão que às vezes me dá é que nós estamos nos cansando de ser diferentes. Estamos nos cansando de ser peculiares. Estamos nos cansando de ser separados. Só Deus, com a sua misericórdia e graça, poderá mudar essa situação, queridos. E por isso Ele nos convida a ter mais comunhão com Ele. Porque pela contemplação nós somos transformados. Na proporção em que nós reacendermos o altar da família, muita coisa vai mudar lá em casa, amém? Muita coisa vai mudar, você vai ver. Muitos problemas vão sair pela janela, porque a luz expulsa as trevas. Muita coisa vai mudar na igreja. Vai. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a fazer a nossa parte. Eu não vou salvar o mundo, mas se eu conseguir salvar a mim mesmo e a minha família, já foi uma família a menos a se perder.